Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos começar a partir do versículo 4 também. E diz assim: Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso é um absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O livro de Eclesiastes, ele, não só nesse texto, mas ao longo do livro todo, ele fala muito sobre como a gente deve viver a vida. É um livro que ele está na Bíblia, mas ele é um pouco filosófico. Ele fala sobre como muitas vezes nós vivemos a vida correndo atrás do vento, procurando coisas que a gente crê que vão nos satisfazer e que vão dar algum tipo de sentido para a vida, mas que no fim da sua jornada não dá. Algumas pessoas atribuem que talvez pelo menos partes do livro tenham sido escritas por Salomão, outras pessoas creem que provavelmente não. A gente não sabe exatamente quem foi a pessoa que escreveu, mas a ideia é de que provavelmente foi uma pessoa já idosa e que tinha muita experiência de vida e que viveu boa parte da sua vida sem se preocupar tanto com o que era o propósito de Deus, mas que foi se preocupando com aquilo que eram as preocupações materiais do dia a dia. Muitas vezes a gente acha que são coisas muito atuais, muito presentes na nossa vida moderna, mas que já eram presentes naquele momento. E esse texto fala sobre isso. Sobre um homem que vivia a sua vida preocupado com aquelas suas necessidades momentâneas e terrenas. E eu creio que isso é o que muitas vezes pauta a nossa vida. Quando você é adolescente, começa ali a se aproximar da vida adulta e começa a iniciar sua vida adulta, eu acho que todos nós estamos em alguma medida nesse momento, alguns um pouco mais novos, outros um pouco mais velhos, mas o que a gente ouve, lê, assiste e que muitas vezes trazem para nós como conselho é que a gente tem que se preocupar muito com a nossa carreira, sobre de que maneira a gente vai se sustentar pelo restante da vida, e você precisa escolher muito bem quais são os cursos que você vai fazer, o que você vai estudar, de que maneira você vai se preparar para o mercado, e sempre preocupado com qual é a renda que você vai ter e o que você vai poder fazer com aquela sua renda, como você vai planejar a sua vida financeira, como você vai planejar a sua aposentadoria. É muito comum que ainda mesmo nós, jovens, eu acredito que alguns de vocês talvez façam e talvez, se não vocês, certamente alguns amigos já estão preocupados com a sua aposentadoria e já começam desde cedo a planejar a sua vida financeira a longo prazo e muitas vezes a gente acaba acreditando que é isso o significado das nossas vidas, que o caminho, que o alvo das nossas vidas é ter um bom emprego e com esse bom emprego ter uma boa renda e com essa boa renda comprar um bom carro, comprar uma boa casa, fazer boas viagens, vestir boas roupas e às vezes a gente começa a acreditar que é isso que vai trazer satisfação para as nossas vidas, que é isso que vai dar significado para a nossa existência. E o que eu vejo, e eu acredito que vocês também veem, é que muitas vezes isso acaba não sendo suficiente para trazer satisfação. É muito comum
a gente ler, ouvir histórias de pessoas muito bem-sucedidas, às vezes artistas, atletas, pessoas que, às vezes muito jovens, conseguem atingir esses objetivos que a gente acredita que são o que vão trazer alegria, e essas pessoas, às vezes, vivem em depressão, às vezes chegam ao desespero de cometer suicídio, ou acabam se afundando em vícios de diversos tipos. E isso acontece porque essas conquistas materiais, elas não são suficientes para trazer a satisfação e o significado para a vida delas. Mesmo a gente estando na igreja e ouvindo a palavra, às vezes desde pequeno, é muito comum que essa ideia, essa maneira de ver o mundo, ela também vá conquistando as nossas mentes e conquistando os nossos objetivos. Muitas vezes a gente começa a acreditar que são essas conquistas materiais, essas conquistas que são temporárias, elas vão trazer para nós essa satisfação. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que a vida no reino de Deus, ela é um pouco diferente. Os nossos objetivos, eles não são os mesmos do mundo. O que vai trazer significado, o que vai trazer satisfação para as nossas vidas, não são essas conquistas. E o que o escritor de Eclesiastes nos dá como pista é que a gente precisa de alguém junto com a gente. O que ele nos ensina, e não é só ele, isso está em todo o texto bíblico, é que no reino de Deus a gente não joga sozinho. Eu não posso viver a minha vida preocupado somente com quais são as conquistas que eu preciso ter, quais são os desejos, os meus particulares, os meus desejos egoístas, ou mesmo alguns desejos legítimos, eles não podem ser o centro da minha existência. Eu não posso achar que sozinho eu vou conquistar tudo aquilo que eu preciso. Mas o que o autor de Eclesiastes nos traz é que é melhor estar junto do que andar só. E eu creio que talvez vocês já tenham vivido essa experiência. O versículo 10 diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E eu, avaliando a minha vida, e por isso eu disse, era algo que a gente já tinha conversado na reunião, eu me vi caído, eu me vi perdido e às vezes sem ter ideias de como eu conseguiria me resolver na enrascada que eu mesmo me tinha colocado, e Deus colocou na minha vida pessoas que me ajudaram a vencer aqueles obstáculos e vencer aquelas dificuldades. E eu creio que Deus me levou com essas situações a me mostrar que eu também precisava me colocar disponível para ser um auxílio para as outras pessoas. E que o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que nós realmente precisamos nos colocar nessa posição. Como a gente estava falando mais cedo, é muito importante que nós estejamos sempre atentos a quais são as necessidades das pessoas. De que maneira eu posso ser útil para quem está ao meu lado. Esse é o centro da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ele foi questionado a respeito de qual era o principal mandamento, ele falou: amarás o seu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o centro do Evangelho, esse é o centro da palavra. Não há nada que a gente possa pensar em caminhar com Cristo que o primeiro passo não seja as suas demonstrações de amor para com o seu próximo. E muitas vezes a gente tem dificuldade para viver dessa forma, porque a gente só consegue fazer isso quando habita dentro do nosso coração um amor que vem de Deus. E é sobre esse amor que eu queria falar. Por isso a gente vai ler só mais um texto. Assim como esse texto que a gente já leu, é um outro texto muito conhecido, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, e esse que talvez seja o capítulo central, um dos capítulos mais lidos dessa carta, ele nos traz uma visão muito importante sobre a igreja de Corinto. Lendo as duas cartas de Paulo à igreja de Corinto, a gente vê que aquela era uma igreja que ela vivia muitos problemas. Era uma igreja que as pessoas lá eram muito preocupadas com os dons espirituais. E, de fato, era uma igreja cheia de dons espirituais. O apóstolo escreve que era muito comum que as pessoas lá tivessem o dom de línguas, o dom de profecia, havia pessoas com muito conhecimento, e apesar desses dons espirituais, e de uma igreja que se considerava muito espiritual e muito dentro do propósito de Deus, o apóstolo Paulo começa a mostrar que, na verdade, eles estavam com uma visão equivocada do que era estar dentro do propósito de Deus. Eles acreditavam que eles viviam em função daqueles dons e daquelas manifestações do Espírito. Mas o apóstolo Paulo começa a mostrar para eles que existe algo que é mais importante. Se a gente lesse ali o finalzinho do capítulo 12, ele diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E até então ele vinha falando dos dons. E o que a gente vê também na igreja de Corinto é que, apesar desses dons, a igreja tinha vários problemas. Era uma igreja que vivia dividida. A gente sabe que existiam ali pelo menos 4 grupos de divisão. Alguns se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo, outros se diziam de Pedro, e outros ainda diziam de Cristo. E era uma igreja que tinha vários grupos, várias, digamos, facções, várias panelinhas, que estavam todas voltadas para si mesmo e olhando para aquilo que elas queriam. E era uma igreja que ela acabava desprezando aquilo que era mais excelente e mais importante, que era o amor. E o apóstolo Paulo começa esse capítulo falando: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, sem amor, de nada isso me adiantaria. E a conclusão é muito clara. Não importa se eu tenho os melhores dons, as melhores capacidades. Se eu faço isso sem amor, isso não tem nenhum valor para Deus. Eu não sou, mas mesmo que eu fosse um pregador muito eloquente e tivesse os melhores exemplos, tivesse o maior conhecimento da Bíblia e tivesse um discurso capaz de emocionar e de fazer chorar e de fazer rir, se eu fizesse isso sem amor, isso não teria valor nenhum. Para aqueles que tocam, que fazem parte da banda, vocês poderiam ser talvez os melhores instrumentistas, os melhores músicos, mais talentosos, que fizessem aqueles solos mais impressionantes. Quando você faz isso sem amor, veja, não tem valor nenhum para Deus. Eu não estou falando isso em tom de acusação, nem para ninguém, mas sempre que a gente traz uma palavra é porque primeiro ela fala muito com a gente. E
o que eu creio que o apóstolo Paulo estava tentando trazer para a igreja de Corinto, e que eu acho que é importante a gente ter para a gente também, é exatamente isso, de que, em primeiro lugar, antes de buscar todas as outras capacidades, os outros dons, os talentos e tudo mais, a nossa primeira preocupação tem que ser em amar com esse amor que vem de Deus. E esse é um amor que é diferente do que o conceito de amor que o mundo tem. Muitas vezes a gente ouve, o que mais tem são músicas sobre amor, livros que tratam de amor, se você assiste filmes, novelas, seja lá o que for, eles sempre dão um jeito de colocar o amor como um tema, porque isso é uma coisa que está muito intrínseco à nossa natureza humana. E o que o mundo tenta muitas vezes trazer é que o amor é um sentimento, é algo que eu sinto, a história do amor à primeira vista, eu olhei, eu senti aquele amor, mas o que a palavra de Deus nos traz é que o amor é, na verdade, uma decisão. Muitas vezes a gente não tem afinidade com alguém. Veja, é muito fácil eu amar aquele que eu tenho intimidade, que eu tenho afinidade. Alguém que tem pensamentos parecidos com os meus, que tem gostos parecidos com os meus, que tem uma personalidade que combina com a minha, mas o que o apóstolo nos traz é o amor tudo suporta. O questionamento que eu me fiz e que eu tento trazer para vocês é: vocês estão dispostos a suportar qualquer coisa pelo amor? Porque, veja, é muito fácil eu dizer que eu amo a minha mãe e eu fazer um sacrifício por ela. Foi ela que me criou, ela me alimentou, me deu de mamar e cuidou de mim, e até hoje, se eu for visitá-la, eu sei que ela vai fazer de tudo para me agradar. Então, se eu tiver que me sacrificar e fazer alguma coisa por ela, isso não tem valor nenhum, isso aí é o mínimo que eu posso fazer em retribuição. Mas pensa no amor com o qual Cristo nos amou. Quando nós éramos pecadores e vivíamos em rebelião com Deus e cometíamos todo tipo de pecado, rejeitando a Deus, e mesmo assim ele se dispôs a abrir mão da sua glória, a viver como um homem, e nós temos estudado isso na EVE, sobre como o Senhor Jesus Cristo passou a viver todas as necessidades que um homem vive. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as vulnerabilidades que nós como homens temos, o Senhor Jesus viveu. E ele viveu isso para salvar aqueles que tinham pecado contra ele. E eu pergunto, você está disposto a amar com esse amor as pessoas que te ofendem, as pessoas que te fazem mal, as pessoas de quem você não gosta? O que eu creio que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui é justamente isso, que nós temos que amar mesmo aqueles de quem nós não gostamos. E ele começa a explicar, então, o que é o amor. E ele diz que o amor ele é superior a algumas coisas. Ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E eu vejo que isso é muito comum. Muitas vezes a gente faz as coisas que supostamente seriam demonstrações de amor, mesmo sem ter um sentimento genuíno dentro dos nossos corações. Existem algumas religiões, inclusive, que creem e pregam que são essas obras de caridade que vão te trazer algum tipo de salvação. Que com essas ações você pode purificar a sua alma ou coisas do tipo. Mas o que a palavra de Deus nos traz é que essas ações de caridade, qualquer ação que você venha fazer, ela só vai ter um valor diante de Deus se ela vier com a motivação correta. Veja, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não teria valor se ele não tivesse sido feito por amor. Veja, quando o Senhor Jesus estava conversando lá com Nicodemos, e ele falou que Deus amou o mundo, é o versículo mais conhecido. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Deus só deu o seu Filho porque ele amou o mundo. O amor era o motor das ações de Deus.
Muitas vezes a gente acha que Deus se ira, mas mesmo as iras de Deus, mesmo as ações de juízo de Deus, elas são frutos do amor do Senhor. Quando Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia, não foi porque Deus estava irado. Ele estava irado, mas aquela era uma demonstração de amor de Deus para com o povo de Israel, para que no exílio o povo se arrependesse. E a gente vê como, de fato, no exílio, o povo acabou se voltando para Deus. Enquanto eles viviam em liberdade, enquanto eles eram um reino independente, eles muitas vezes abriam mão de servir a Deus, procurando outros deuses. E na outra vez que eu estive aqui, nós estudamos sobre como Jeroboão introduziu no culto a Deus elementos que não eram dados pelo Senhor, e como aquilo foi afastando o povo de Deus daquilo que Deus tinha preparado. E mesmo aquela ação de juízo, ela foi uma ação de amor. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender essas ações de Deus. Quando Deus muitas vezes permite que nas nossas vidas venham determinadas dificuldades, venham determinados obstáculos, e às vezes a gente até acha que foram obstáculos vindos do diabo. Mas muitas vezes Deus permitiu para que a gente pudesse aprender, para que a gente tivesse um momento para refletir e nos apegarmos a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, numa outra carta aos Coríntios, ele também fala sobre como Deus permitiu que viesse à vida dele um espinho na sua carne, algo que a gente não sabe exatamente o que era, mas que era algo duro, era algo difícil para ele, mas era o que permitia que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida dele. O que Deus deu como resposta ao Paulo, quando ele pediu para que retirasse o espinho, foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E muitas vezes o que eu creio que nós precisamos aprender é que o amor de Deus ele se manifesta também através dessas dificuldades que ele permite que venham às nossas vidas. Que a gente possa usar essas dificuldades e esses problemas para crescer em Deus, para se aproximar dele, para permitir que o poder dele se aperfeiçoe e que a gente vá se esvaziando desses dons que a gente valoriza tanto, mesmo dons espirituais, mesmo coisas boas, mas que a gente não venha confiar nessas coisas que são palpáveis e que elas são temporárias. No versículo 9, o apóstolo diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tudo isso que a gente valoriza e que a gente considera como tão importante, esses dons, é tudo temporário. Os dons de línguas que a igreja de Corinto tanto valorizava, as profecias, eu não sei, os louvores, as músicas, as pregações inteligentes e eloquentes, tudo isso é temporário. Tudo isso é só uma maneira de a gente se aproximar de Deus. E quando o Senhor Jesus vier, isso tudo vai passar, mas o amor ele vai permanecer. E é nesse amor que nós temos que fundamentar a nossa fé. Muitas vezes a gente acaba fundamentando a nossa fé e a nossa esperança em Deus nessas coisas temporárias. Mas eu creio que Deus, nesse momento, ele nos traz a refletir e a fundamentar a nossa fé no amor. E aí o apóstolo Paulo ele começa a explicar como é esse amor que vem de Deus. E ele diz que o amor é paciente. E, frequentemente, nós não temos esse mesmo amor paciente. Muitas vezes a gente permite que pequenas coisas, pequenas ofensas, pequenos problemas nos nossos relacionamentos, eles nos afastem das pessoas que Deus nos deu. A gente estava falando sobre como algumas pessoas às vezes se afastam, e muitas vezes as pessoas se afastam de nós, se afastam da igreja, justamente por causa desses pequenos problemas que fazem parte da vida, porque as pessoas não têm paciência. E a palavra de Deus nos mostra que a gente tem que ser paciente porque ele é paciente conosco. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre como um homem que tinha uma dívida muito grande foi perdoado pelo rei. E depois, quando ele encontrou alguém que o devia uma quantia muito inferior, ele não perdoou aquela dívida. E muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. Quando nós retemos o perdão e permitimos que no nosso coração seja alimentado
essa falta de perdão, esse rancor, é como se a gente estivesse invalidando até o amor de Deus, porque se Deus foi capaz de nos perdoar, por que nós somos incapazes de perdoar as pessoas que nos ofendem? Eu acho que quando o apóstolo fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, é justamente nesses pontos que a gente deve imitá-lo. Muitas vezes as pessoas querem fazer os milagres que Jesus fazia, as pessoas muitas vezes se centram muito nessas coisas, mas o exemplo de Cristo principal que a gente tem que seguir é esse amor que é capaz de perdoar aquele que te ofende. É capaz, inclusive, de se sacrificar por aquele que te ofende. E eu acredito que seja isso que o apóstolo está falando quando ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Ele também diz, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Isso parece meio óbvio, né? Mas quantas vezes a gente permite que a inveja habite o nosso coração, mesmo para aquelas pessoas que a gente deveria amar? E aí a gente começa a se pegar cobiçando e desejando aquilo que os outros têm, e esse não é um sentimento que venha do amor de Deus. O amor não se ira facilmente, ele não guarda rancor, ele não procura os seus próprios interesses. E aí eu te pergunto, uma pergunta que muitas vezes eu me fiz, você permite que as suas amizades, que os seus relacionamentos, eles sejam baseados naquilo que é interessante para você? Você procura amigos que podem te favorecer, que podem te trazer algo que seja interessante para você, e com aquela motivação egoísta, porque esse não é o amor que vem de Deus. As pessoas costumam dizer que a gente deve ter 3 tipos de amizade, né? Amigos que sejam talvez mais experientes, que estejam acima de nós. Talvez uma pessoa mais velha que possa te aconselhar, te ensinar e te dar aquilo que você não tem. Que você deve ter amigos também que são mais ou menos como você, com quem você vai compartilhar as coisas, que vão ser os seus companheiros de caminhada, e você deve ter também aqueles amigos que são pessoas que você vai se dispor a ajudar, pessoas que precisam, que estão num momento de dificuldade, talvez pessoas mais novas, às vezes é o seu irmão mais novo, e que Deus coloca para que você possa ajudá-lo. Mas uma coisa que com certeza nós não devemos ter é procurar nos relacionarmos com os outros por interesses. Esse interesse egoísta. E esse não é certamente o amor do qual o apóstolo Paulo estava falando, esse amor interesseiro. Ele ainda diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, eu acho que a palavra é muito clara. Nós temos de estar sempre dispostos a suportar qualquer coisa por amor e estarmos realmente preocupados com isso. Muitas vezes a gente permite que os relacionamentos eles se percam por coisas muito pequenas. Talvez você possa refletir na sua vida sobre... Muitas vezes eu permiti, e eu acredito que talvez alguns de vocês lembrem, eu até coloquei isso no grupo dos jovens um tempo atrás, sobre como o meu relacionamento com a minha irmã, ele ficou abalado durante muito tempo. Eu passei, posso dizer, uns bons 2 ou 3 anos falando só o mínimo necessário. E isso era algo que Deus me cobrava, porque eu permiti que durante todo aquele período o rancor ele me afastasse de uma pessoa que deveria ser tão próxima a mim. E o que Deus foi aos poucos me mostrando foi que eu não estava amando com o amor que vinha de Deus. Eu estava permitindo que esses valores do mundo, que são muito egoístas e são muito centrados naquilo que, em nós mesmos, ele governasse o meu relacionamento com ela. E à medida em que Deus foi me mostrando e eu fui orando e eu tive aquela oportunidade, eu vi que como Deus ele tinha permitido e me dado uma oportunidade de me reaproximar dela. Não sei se vocês lembram de quando eu escrevi isso, mas o que eu quero trazer é que a gente não pode permitir que essas coisas nos afastem das pessoas que Deus nos deu para amar. Você não pode permitir, mesmo que a pessoa tenha te ofendido, mesmo que ela tenha te feito mal, não importa. Mesmo que talvez ela nem tenha se arrependido,
Veja, a misericórdia de Deus, ela vem às nossas vidas mesmo antes da gente se arrepender. A gente só se arrepende porque o Espírito Santo vem e nos convence do nosso pecado. Se ele não tivesse vindo no seu coração e te mostrado que você era pecador, que você precisava de perdão, você não ia se arrepender. Então, a gente não tem o direito de ficar alimentando esse rancor por ninguém. Esse não é um direito que Deus nos dá. Porque ele não alimenta esse rancor por nós. E veja, ninguém vai te ofender mais do que você ofendeu a Deus. Então, se Deus não alimenta esse rancor, nós também não podemos alimentar. Todas essas coisas vão passar. Mas o amor, esse amor ele vai permanecer. Eu creio firmemente que quando a gente se permite amar com esse amor que vem de Deus, a nossa vida ela vai a um outro nível. Porque a nossa satisfação ela já não vai estar mais nessas coisas perecíveis. A sua satisfação não vai estar mais em conseguir comprar o carro que você sonha ou em morar no bairro que você acha mais legal. A sua satisfação vai estar nos seus relacionamentos, vai estar em saber que a sua vida está sendo vivida para cumprir o propósito que Deus determinou para você. Que a sua vida está sendo vivida para a eternidade e não para 20 ou 30 anos que você vai ter a mais pela frente. Eu creio que nessa noite o que Deus está trazendo para nós, e Ele tem trazido para mim também, é de que nós precisamos mudar esse sentimento que a gente permite que habite nos nossos corações. A gente canta lá a música de que nós precisamos que Deus coloque em nós o nosso coração. E eu creio firmemente nisso. Eu creio que, enquanto a gente tem o nosso coração, a gente não consegue amar com esse amor. Quando o Senhor Jesus falou para Nicodemos que era necessário que o homem nascesse de novo, eu creio firmemente nisso. E ultimamente eu tenho refletido muito nisso, sobre esse nascer de novo. Porque, imagina o seguinte, o que Jesus estava falando com Nicodemos? Imagina você, numa entrevista de emprego, e aí o seu entrevistador começa a perguntar as suas qualificações e tudo mais, e aí você vai falando, e aí você fala qual é o seu currículo, qual é o seu histórico, e aí num determinado momento o seu entrevistador fala, isso aqui não tem jeito não. Para trabalhar aqui você precisa morrer e nascer de novo. Você ia ficar ofendido se ele falasse isso? Sei lá, se você começa a estar com desejo de namorar alguém, tá querendo conquistar uma menina ou um menino, e aí você vai conversar com ela, e aí ela fala, para ficar comigo você tem que morrer e nascer de novo. É isso que Jesus fala para nós. Para viver o reino de Deus, a gente precisa morrer e nascer de novo. Para amar com esse amor que Ele nos manda amar, só morrendo e nascendo de novo. E o que a gente vê é que muitas vezes, mesmo morrendo, parece que esse velho homem, que já está morto, ele tenta voltar à vida. E a gente parece que tem que lutar contra ele todos os dias para que ele não volte a mandar em nós. E eu não quero me estender muito mais. Eu acho que até tinha umas coisas aqui para falar, mas eu acho que a gente possa colocar diante de Deus nesse momento essa oração, esse desejo, e que a gente possa alimentar de fato esse desejo do nosso coração, de que a gente precisa ter um novo coração e estar disposto a amar com esse amor que Deus nos dá. Eu acho que essa é uma condição necessária para o nosso crescimento, não só um crescimento numérico, mas um crescimento verdadeiro, um crescimento pessoal e um crescimento como grupo também. Que a gente precise e comece e aprenda todos os dias a amar com esse amor de Deus. Esse amor que não guarda rancor, esse amor que é paciente, que espera, que tudo suporta, que não procura os próprios interesses.